presença do Éden, disse, vou repetir, 3:8, Deus passeava, ia e voltava, ia e voltava. Adão e Eva vê Deus face a face literalmente, porque eles foram criados puros, sem pecado, sem mácula. Lá no Éden, Deus manifestava a sua presença. Deixa eu falar uma coisa para você, já para você dar um glória a Deus e começar a ter cara de culto esse negócio aqui, porque tem gente dispersa ainda. Para você entender o que é a presença de Deus, Deus é onipresente. Onipresente significa que Deus está agora em todos os lugares desta nação e do planeta. Agora, não confunda onipresença com presença de Deus. Deus está em todos os lugares porque mas não se manifesta com tua presença em todos os lugares. Por quê? Porque lugar onde a presença de Deus se manifesta é lugar de culto. O que é culto? Uma palavra grega chamada latreia, que significa serviço e adoração. Nosso conceito de culto é equivocado, porque a gente pensa, vou à minha igreja do pastor Rafael nesta terça, ele me convidou, vou lá dar uns glória, e a gente pensa que o glória, que o aleluia é culto, mas não é isso que a Bíblia diz. Culto é mais do que o seu glória, do que o meu aleluia, do que o meu fala Deus, ô manto, ô Deus grandão. Culto é um pouquinho mais do que isso. E o que é culto? Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu rogo pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante, ele começa falando o que é culto e explica o que é culto. Ele fala que culto é apresentar o que? O corpo como sacrifício. Culto envolve mais do que glória, aleluia, fala Deus, Deus grandão, Deus tremendo. Culto é trazer um sacrifício para Deus. O sacrifício não é a distância que você andou. O sacrifício não é vir aqui passando prova. Não. Se a gente pegar o primeiro modelo de culto, vem do Antigo Testamento, de um templo móvel chamado tabernáculo. Como era o culto do tabernáculo? Não tinha pregação, pregador, e não tinha também louvor. O que é que tinha no culto do tabernáculo? Sacrifício. Todo mundo levava um animal para ser sacrificado a Deus. A gente reduziu o culto àquilo que não é sacrifício. Uma palavra sobre como era o sacrifício lá no tabernáculo. Gideão chegava lá e falava para o sacerdote: sacerdote Rafael, está aqui o meu sacrifício do culto pelo meu pecado. E eu não podia dar o sacrifício para o sacerdote, que seria o pastor Rafael neste caso, e falar: amanhã eu volto, paz do Senhor, meu sacrifício está aí. Não, a lei em Levítico dizia que eu tinha que segurar na cabeça do meu sacrifício, do animal que eu estava ofertando, e o sacerdote tinha que vir com a faca ou o cutelo e degolar, matar o meu sacrifício. E eu com a mão segura na cabeça dele, tinha que ver o sangue sair. Sangue é vida. Eu tinha que ver a vida dele saindo. Por quê? Porque o sacrifício estava tomando o meu lugar. Era para eu entender que era para eu estar morrendo no lugar do meu sacrifício. Depois que o sacrifício fosse morto e o sangue saísse, aí sim, de acordo com a lei, eu acabei de prestar o meu culto. Alguém vai dizer assim: eu estou no tempo da graça, isso não existe mais. Não existe? Então por que Jesus Cristo veio no tempo da graça, abriu os braços da cruz do Calvário e teve que sangrar como sacrifício? Jesus é o sacrifício da graça e teve que sangrar. Sabe o que eu aprendo aqui? É que no culto do tabernáculo alguém tinha que dar um sacrifício que sangrasse. No culto hoje, a gente dá um sacrifício que não nos sangra, que não custa nada. E culto
é dar aquilo que nos custa alguma coisa. O pregador empolgado para arrancar um glória seu, ele vai dizer: quem veio aqui para receber de Deus? Você vai dizer: opa, é comigo isso aí, eu vim receber de Deus. E quem te falou que culto é vir para receber? Culto é vir para dar. Deuteronômio 16, versículo 16, disse Deus: ninguém se apresente diante de mim com as mãos. O que Deus está dizendo? Só a sua presença não basta, só o aleluia que você vai dar não basta. Tem que trazer alguma coisa. Quer ver o que é culto? Jesus Cristo nasceu, bebezinho, recém-nascido, só que ele já nasce Deus. Então os magos veio do Oriente e perguntou para Herodes: onde está aquele que já nasceu rei dos judeus? É Mateus que conta a história, no capítulo 2, versículo 11. Quando eles terminam de conversar com Herodes, eles vão até onde Jesus estava, guiados divinamente por uma estrela. Quando eles chegam até onde estava Jesus, sua mãe e seu padrasto José, o texto diz que eles fazem três coisas. É o culto, o primeiro culto na terra que Jesus recebe, recém-nascido. A Bíblia diz que eles se prostram. E eu gosto do verbo prostrar, porque no grego significa sair do lugar alto e ir para um lugar mais baixo. Na prática, se você ler João capítulo 3, versículo 30, você vai entender o que é se prostrar. Convém que ele cresça e que eu diminua. Detalhe, eles estão prestando um culto a Jesus, mas o culto começa quando eu tomo o meu lugar, saio do lugar alto e vou para o lugar baixo. Porque no lugar alto, no Oriente, na Palestina, no Novo Testamento, só podia se assentar em cadeiras, lugares altos. Quem tivesse patente ou tivesse algum tipo de patente hierárquica, tanto na política, como no exército, ou se fosse algum rabino da sinagoga. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus sempre está assentado em lugares altos. Isaías 6:1, ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Lugar alto é para quem tem status, fama, porte, patente, hierarquia. Quando os magos chegam, irmãos, eles saem do lugar alto, vê Jesus, um bebê, recém-nascido. E o que eles fazem? Vai para um lugar baixo, próximo se verte tamanho, e diante de Cristo, o texto diz em Mateus 2,11, que eles adoram a Deus. O verbo adorar vem de uma palavra grega chamada proskineo, que significa ir para perto. O que é adoração? O que me leva para perto. Mas eles, antes de adorar, ou seja, antes de ir para perto, eles prostraram-se, perderam tamanho, altura, porque ninguém chega perto de Deus achando que é maior do que todo mundo. Tem que perder a altura para chegar perto daquele que, sendo grande, se fez pequeno e veio habitar entre nós. Isso aqui é um culto. E você fala: já está bom, já se prostrou e já adorou. É o culto, parece com o culto da gente. A gente chega, ajoelha e se prostra, e depois adora. Tá bom, vou para casa, tá bom. Aí os magos dão uma aula para a gente do que é culto. Depois que se prostrou, perdeu o tamanho e adorou, foi para perto, o texto diz: abriram as suas ofertas e lhe entregou os seus tesouros. O que é adoração? O que me leva para perto. E o que é a oferta? O que eu dou quando eu já estou perto. Você pensa que só o glória é suficiente, e Cristo está dizendo: não te custou nada para você dar esse glória a Deus. Tem gente que dá até da boca para fora, porque é de graça, não custa nada. Outros dão porque o pregador pediu. Saiba que esse Deus não recebe. Quando você dá porque alguém diz: levanta a mão, faz alguma coisa. A adoração, o culto de Romanos 12:2 é racional, é inteligente. Eu dou glória porque eu sei porque estou dando glória. Eu adoro não porque estão me pedindo. Deram as ofertas. E aí a gente fica pensando,
Esse pregador quer dinheiro, esse pregador quer meu dinheiro. Não. Eu quero te ensinar, à luz da Bíblia, o que é cultuar. Jesus Cristo é o assunto principal da Bíblia. Você vê Jesus de Gênesis a Apocalipse. E é a partir de Jesus que você entende toda a Bíblia. Então, se você me perguntar qual é o assunto principal da Bíblia, Jesus. Então, o assunto principal da Bíblia é uma oferta. Porque quem é Jesus, se não uma oferta dada pelos meus e os seus pecados na cruz do Calvário? Posso te falar uma coisa? Em matéria de culto, prostrar, adorar e ofertar. Em matéria de culto, a gente sempre vai ser devedor a Deus. Por quê? Porque primeiro quem ofertou não foi o homem, quem ofertou primeiro foi Deus. E o que Deus ofertou? Um dos anjos? Não, ele tem muitos, não faria falta um. Ele ofertou o arcanjo, não poderia criar outro, não faria falta. Um dos querubins que guardaram o Éden depois que Adão e Eva pecou? Não, Deus não ofertou um dos querubins, porque os querubins tem muitos, e o que eu tenho muito não me faz falta se eu der um. Deus falou, eu vou ensinar eles na terra como que se oferta. João 3,16, eu vou dar meu único filho para eles aprenderem o que é oferta de verdade. E alguém pensa, o filho não faz falta, faz, que não tem como fazer. Deus existe por si só e não é feito. E como Deus ia fazer? Um Deus semelhante a ele, que é o seu filho. Vou dar o que lhe faz falta, o meu filho. O filho aceita a proposta, porque o filho sabe o que é oferta de verdade. A gente não sabe. E o filho vem e honra a Deus com o culto da oferta. O filho sendo oferta, ele está honrando o pai. Chega na cruz, no momento de ser morto, ele tira a força de onde não tem, mas ele olha talvez para cima e fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, o porquê o Senhor me desamparou? E aí eu te falo porque Deus o desamparou na cruz. Porque sobre ele estava o pecado de toda a terra. E com pecado sobre ele tem que se cumprir a palavra de Isaías 59:2. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado está sobre ele, cria-se momentaneamente uma separação entre ele e o Pai. E Isaías diz que Deus agradou-se em moê-lo. Você pensa que a cruz do Calvário, o pior sofrimento que Cristo sofreu foi os pregos nas mãos, os cuspes no rosto, as bofetadas, a coroa de espinho? Você pensa que foi a noite de tortura que antecedeu a crucificação? E vocês ficam coitadinho de Jesus, recebeu várias coroas de espinho? Não, nada disso o martirizou tanto quando ele olhou e viu que o Pai, pelos nossos pecados, se separou dele por um momento. Mas ele cumpre, ele diz, eu sou oferta e eu vim para cultuar de verdade. Eu apresento o meu corpo como sacrifício ao Senhor, Pai. Eu trago mais do que palavras, eu trago o meu ser para colocar diante do teu altar, Senhor. Coitado da gente, irmão. A gente pensa que já faz muito, porque a gente prega, canta, dá uma evangelizadinha, fala uns dois glória a Deus, tá bom, tá bom. Dá uma olhada no que Deus fez por nós sem a gente merecer nada, para ver se a gente faz por Deus aquilo que Ele merece. Deus põe Adão e Eva no Éden, e eles vão desfrutar da presença de Deus. Deus não se manifesta em qualquer lugar, mas onde há culto, Deus se manifesta. Sabe o que é interessante? A palavra culto é serviço e adoração. E o que Deus faz no culto lá no Éden? Ele fala para Adão, estou te colocando aqui no Éden, Gênesis 2,14, você vai trabalhar, porque culto é serviço. Você vai arar a terra, vai lavrar a terra. Há quem diga que o pecado trouxe o trabalho. Isso é um absurdo. Antes do pecado, Deus diz, vai trabalhar, Adão, porque trabalho é culto. Trabalho faz parte do culto, Adão. E você vai me adorar. Como, Senhor? Está vendo aquela árvore ali no meio do jardim? Estou vendo.
tudo é seu, aquela árvore ali é os meus 10%, não toque nela. Senhor, por quê? Porque aqui no Éden é lugar de presença, e lugar de presença é onde tem culto. Então você me adora com serviço, mas me adora com a obediência, não toca lá. Aleluia, glória a Deus. Comigo tudo bem, Senhor, está fechado. Vou ter sua presença todo dia, sim. Ir e vir todo dia, não. Está ótimo. Só que a serpente, abduzida pelo diabo, à luz de Apocalipse 12:9, a gente entende que era o diabo da serpente. A serpente usa uma ferramenta que os crentes não usam mais, chamada Palavra de Deus. É duro entrar na casa de um servo de Deus e ver a Bíblia aberta no Salmo 91 como um amuleto da sorte que espanta demônios. É um absurdo. Bíblia aberta como um amuleto da sorte, enquanto na Bíblia não tem Cristo mandando deixar a Bíblia aberta em todo tempo. Tem ele dizendo, pega a Bíblia para abrir, mas examinai as Escrituras. Glória a Deus, aleluia, é verdade. E deixa lá aberto e fala, não, estou protegido. Ao Salmo 91 ali, é o amuleto da sorte. Bíblia não se usa deixando aberta em cima da mesa em casa. A Bíblia se usa lendo as Escrituras e falando o que há nela. Glória a Deus, aleluia, papai. Adão não toca a árvore, a serpente vai usar a palavra. Como foi que Deus falou mesmo com vocês? Não pode comer nenhuma árvore do jardim? Não, Deus não falou isso. Podemos comer de todas, menos daquela, que é os 10% dele. Não pode tocar naquela. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês, para ver se a ficha cai. A gente lê Romanos 5,12 e lá está Paulo dizendo, pelo primeiro homem, Adão, entra o pecado no mundo, e pelo pecado a pior miséria, a morte. Por que a gente morre? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. A pior miséria que o pecado trouxe foi a morte. Aí a gente olha e imagina, antes de Adão pecar, ninguém ia morrer. Depois que pecou, veio a morte. E como que veio essa pior consequência chamada morte? O diabo usando a serpente e torcendo a palavra de Deus. Você entende que pregar é algo muito difícil e sério? Porque se você vir aqui, mesmo com boa intenção, mas sem entendimento da palavra de Deus, se você torcer um pouquinho, mesmo na inocência, sem intenção, queridos, você causa uma consequência tão grande quanto a morte e o pecado. É por isso que com uma palavra eu posso edificar todas as vidas que estão aqui. A palavra de Deus edifica. Mas com uma palavra torcida, você pode talvez mandar todas as vidas que estão aqui para o mundo ou para o inferno. A serpente introduz no homem pecado, maldição e morte. Só com uma palavra. Não deu um tiro, não deu um tapa, não obrigou ninguém, só usou o argumento. E Deus olha e fala, Adão, onde você está? Olha que pergunta interessante. Um Deus que é onisciente. O que é onisciente? Aquele que sabe de todas as coisas, antes que as coisas aconteçam. Olha que interessante. Um Deus que é onisciente chega e pergunta para uma criatura sua, você está onde, Adão? Ora, ele não é onisciente? Não sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam? Como, pois, ele pergunta onde Adão estava? Acaso ele não sabia onde estava Adão? Sim, sabia. Então por que ele pergunta? Porque quando ele fez Adão, ele pôs Adão em um endereço, Éden. Mas quando Adão peca, Adão foge do endereço que Deus colocou ele e vai se esconder atrás das árvores. Então Deus fala, onde você está, Adão? Não é Deus que não sabe onde Adão está. É Adão que não percebeu que o pecado já tirou ele do endereço onde Deus o colocou. Então às vezes Deus pergunta pra gente, você está onde, Gidevan? Eu sei onde você está. Afinal de contas, Provérbios 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Mas às vezes é o Gidevan que saiu do lugar onde Deus colocou e não percebeu. A pergunta de Deus traz a responsabilidade e a ficha cai. Onde eu estou? Atrás das árvores. Eu não te coloquei aí, Adão.
Senhor, ouvir a sua voz. Eu estou lá no jardim e eu temi. Como assim? Se eu vim aqui todos os dias, conversava com você e você nunca teve medo da minha voz? É porque o pecado, ao invés de me dar a sensação de edificação por tua voz, me traz pavor da tua voz e me tira do lugar onde o Senhor me colocou. Desse jeito, papai. Então, às vezes não é o diabo. Às vezes não é o seu colega de emprego, o seu vizinho que quer te tirar de lá. Não, às vezes foi só o pecado que te arrancou e você não percebeu. Às vezes foi o pecado que me tirou e quando eu vi eu já estava atrás das árvores. Adão, você se escondeu por quê? Senhor, eu estou nu. Você está nu? Nu é vergonha. Nudez significa vergonha. Eu me escondi por causa da minha vergonha, Senhor. E aqui Adão aprende que todo pecado expõe as nossas vergonhas. Todo pecado expõe aquilo que eu não quero que os outros saibam, mas nada fica encoberto, que não venha a ser revelado. O Éden é o lugar da presença, é o lugar do culto. E como que Adão vai cultuar? Trabalhando e obedecendo a Deus. Como? Não tocando naquilo que não pertence a Ele. Aleluia, pai. Eu usei de propósito a expressão que aquela árvore no meio do jardim era os 10% de Deus. Por que eu usei essa expressão? Porque a gente pensa que culto espiritual e financeiro não se juntam. É claro que tem um bocado de mercenário que quer arrancar o seu dinheiro. Isso eu não tenho dúvida. É só ligar a televisão que tem um bocado lá. Me dá, deposito, olha a conta. Não é essa a minha intenção. Até porque, muito obrigado, eu sou assalariado, não estou precisando agora. Se eu precisar, eu te peço, porque você é meu irmão, você tem que me ajudar. Você é meu irmão. Glória a Deus. Como é que diz Mateus 6,9? Como é que Mateus 6,9 diz? Vocês orarão assim: Pai nosso. O Pai é meu? É seu? O Pai é de quem? Nossa. Forte, alto e grosso. O Pai é de quem? Nossa. Se o Pai é nosso, você é meu irmão, a gente é filho do mesmo Pai. Então, se eu precisar, eu peço, mas eu não vou te extorquir. Mas você precisa entender que em Malaquias 3,10, Deus disse assim: você traga os 10% da casa do tesouro. E essa casa do tesouro, que ninguém sabe o que é, ficava ao lado, eram salas anexas no templo de Salomão. É uma espécie de tesouraria. Deus está dizendo: traz para o templo e leva para a tesouraria, que é a casa do tesouro, os meus 10%, o dízimo. E aí, quando a gente congrega em Minas Gerais, alguém perguntou: o que é dízimo, Gideão? Eu falei: dízimo, a melhor invenção de Deus para abençoar o crente financeiramente. Por quê? Sendo que sou eu que dou. Primeiro, o judeu dizimava e dizima porque ele entende que 100% tudo é de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? No Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra e tudo que nela contém. É tudo de Deus. Aí Deus me cria e me põe aqui. Fala: Gideão, você vai usufruir de tudo que é meu. A terra é minha. Primeiro, Gideão, diga uma coisa: tem como eu não dizimar e fugir do dízimo? Tem. Só que é o seguinte: se o dízimo é 10% daquilo que é 100% de Deus, a única forma de você não dizimar é não desfrutar daquilo que é de Deus. Peraí. Se do Senhor é a terra e tudo que nela contém, então as árvores é de Deus e elas produzem o oxigênio. Para não dizimar, eu não posso nem desfrutar do oxigênio que Deus produziu, porque é dele também. Desse jeito. Como que eu posso não dizimar? Só se eu parar de desfrutar do oxigênio que é de Deus, do alimento que a terra produz, que é de Deus, e da água que a terra produz, que é de Deus. Aí você pode parar de dizimar também. Agora, para quem entende que dízimo é bênção e Bíblia, não se engane, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de culto. Glória a Deus, aleluia. Dízimo é culto. Oferta e dízimo não faz parte do culto, é o culto. Aleluia. Agora. Aí Deus fala bem assim, irmão: eu nunca vi Deus chamar ninguém, nenhum servo dele, de ladrão. Só no dízimo, Malaquias 3, 8 e 9. Vocês me dizem: a gente rouba o Senhor em quê? Vocês me roubam no dízimo e oferta. Está na Bíblia. Aí Deus fala assim: vou ensinar vocês. Traga o dízimo para a casa do tesouro, na tesouraria ao lado do templo. Senhor, 100% é seu.
Se 100% é seu e o senhor quer só 10%, o senhor está me dando 90% de tudo que é seu? A gente é bobo, a gente pensa que dízimo é a gente dando para Deus. Não, é Deus dando para a gente. 100% é dele, ele me dá 90%. Já estava bom aí, né? Só aí já estava bom. Vai vendo. 100% é dele, ele me dá 90%. Só aí já estava bom. Mas ele fala assim, os seus 90% faz o que você quiser, é seu. Mas os meus 10% traz para a casa do tesouro. Para quê? Para que haja... Só que a palavra mantimento no hebraico significa comida. Então olha o que Deus está falando. Traz a minha parte aqui para a minha casa, porque se os 90% que eu te dei você faz o que você quiser, eu vou fazer o que eu quiser com meus 10%. Então os meus 10% eu vou investir em mantimento, alimento, comida. Aí eu pergunto para vocês, Deus sente fome? Você lê a Bíblia? Deus sente fome, irmãos? Deus come? 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 Então se os 10% dele ele vai revestir em alimento, mantimento, comida, sendo que ele mesmo não come, para quem que é isso se ele não come? Oi? 10 para a senhora. Então o que é o dízimo? Deus me dando, não sou eu dando para Deus, é Deus me dando 90% e pegando os 10% dele e investindo em mim de novo. Ninguém deu glória aqui, só desse lado. Vocês estão crentes, dando glória a Deus em dízimo, vocês estão crentes de verdade. Deus pega tudo que é dele, 100% fala, te dou 90%. Para mim já estava, Senhor, negócio fechado, não precisa me dar mais nada. Não, calma, Judeirão, os 10% meu eu vou investir em mantimento. Como eu não preciso me manter porque eu sou Deus, quem se mantém é quem vem na minha casa e contribui nela. Como que eu não posso pensar que o dízimo é a maior criação de Deus para me abençoar, sendo que ele está pegando tudo que é dele, vou investir no Gidevan. E por que ele pede os 10%? Para testar você como Adão, se você vai tocar naquilo que ele disse que não é para você tocar. Adão, deixa a minha árvore lá, aquela ali não te pertence. Deus não predestinou ninguém para cair, para queda, mas Deus testa porque Ele é Deus, e Ele está dizendo, eu te testo para saber se você tem a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, ou você me ama mais do que as suas finanças. Culto no Éden, baseado em obediência. Adão peca, sai do Éden, perde tudo, irmão. E aí agora, a esposa que sentia pequenas dores de parto, vai sentir dores inimagináveis de parto. Quem é mãe sabe. Alguém já disse, Eva antes do pecado não sentia dores de parto. Está errado, isso não está na Bíblia. Porque Deus disse assim, por causa disso eu multiplicarei as suas dores. Bom, ou Deus não entende nada de matemática, ou alguém deu errado. Porque eu só posso multiplicar a partir de alguma coisa que eu tenho. Então já tinha alguma dor, mas a dor foi multiplicada. Para quê? Para eu entender que quando eu toco no de Deus, as minhas tribulações multiplicam, não aumentam, multiplicam. Então às vezes, para de dar moral para o diabo. Às vezes nem é ele, às vezes é, eu toquei naquilo que Deus falou para eu não tocar. Eu peguei aquilo que Deus falou que era dele. E a gente está aprendendo com Adão que o homem é tendencioso a pegar o de Deus, mesmo Deus dando a maioria para o homem. Glória a Deus, aleluia, Pai. Eu vou encerrar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, no Éden, para desfrutar da sua presença, Deus havia formado todas as coisas, criado pela palavra da sua boca. Vamos relembrar, eu já estou encerrando, 10 minutos eu encerro. Vamos relembrar como é que Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas fazendo o que, irmão? Falando assim, ó, haja. Foi assim ou não foi? Haja luz, haja terra, haja água. Você está vendo Deus colocando a mão em alguma coisa para fazer? Não, Deus está fazendo pela sua palavra. Haja. Aí chega a hora de fazer Adão e Eva. Deus vinha falando
e as coisas sendo criadas. Chega a hora de fazer Adão e Eva, aí Deus para de falar. E ele que estava falando e não colocou a mão em nada, agora ele para de falar e vai colocar a mão a primeira vez em alguma coisa. Porque o texto diz em Gênesis 2,7, façamos o homem. E o verbo fazer significa manufaturar, fazer com a mão. Deus veio falando para fazer tudo, mas quando chega no homem ele fala, não, isso aqui eu não vou fazer falando. Isso aqui eu vou tocar nele e fazer. Glória a Deus, aleluia, Pai. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não toca em nada, mas toca no homem. Por que Deus só toca no homem e na mulher para fazer? Só no homem e na mulher. Em mais nada ele toca. Por quê? Dá uma lida em Lucas 17, 24. Atos 17, 24, que Lucas escreveu. Lucas diz: Deus, sendo o Senhor deste mundo, Criador dos céus e da terra, não pode habitar em templos feitos por mãos de homens. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus não habita. A palavra habitar do grego oikos é morar, residir. Deus não reside aqui nesta casa. Não reside aqui. Isso aqui, desculpa. Tem muita gente que fala, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Fazem por que aqui? Se Ele não mora aqui. 1 Coríntios 3,16. Ele mora dentro de você. Então, quando você chegou aqui, Ele não já estava. Ele chegou quando o primeiro crente chegou. Porque Ele está dentro do crente. Aleluia. Veja bem, Deus vai tocar no homem para fazer. Por quê? Porque Ele não mora aqui no templo de tijolos, Ele mora no templo que Ele fez. Se Deus não mora em templo feito com mãos humanas, Ele mora em qual templo? No templo feito pelas suas próprias mãos. E quem foi que recebeu o toque de Deus para ser construída? A lua? O sol? As estrelas? Somente? Ser humano. Deus está fazendo o que quando toca no homem? Eu não estou fazendo aqui um corpinho. Eu estou fazendo o templo que o meu espírito vai morar. Então eu vou tocar só no homem. A gente entende isso. Paulo pergunta, Paulo não afirma. E aqui reside o maior problema do culto. Por quê? Porque Paulo não diz, você é o templo do Espírito. Ele te pergunta para ver se você sabe que você é. Ele fala, não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós e que sois templo do Deus vivo? Paulo está perguntando para os crentes de Corinto. Vocês não sabem disso não, gente? Porque o modo do comportamento de vocês quanto ao corpo de vocês, parece que vocês não sabem que aí é onde o Espírito mora. É tanto que no grego bíblico existem duas palavras para templo. Hieron, que significa todo o espaço, o terreno onde o templo foi construído, e naos. Naos não é o espaço, o terreno do templo, mas o santo dos santos, onde a arca, que era símbolo da presença, estava. Quando Paulo diz, vocês não sabem que sois templo, ele não está usando hieron para dizer, vocês não sabem que são o terreno onde o templo foi construído, não. Ele está dizendo, vocês não sabem que vocês são os naos, o lugar onde fica a arca, símbolo da presença de Deus. Se você é crente e lá no seu trabalho só tem você de crente, então Deus está lá porque você carrega a presença dele. Paulo pergunta porque tem gente que não está sabendo. Olha que interessante, Deus põe a mão só no homem para fazer, porque Ele está fazendo o lugar onde o Espírito Santo vai habitar. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos duas coisas, templo e morada, duas coisas diferentes. Templo, lugar de culto, lugar da presença de Deus. A gente até se reúne, pastor Rafael, aqui, para poder cultuar a Deus. Aqui. Mas o culto não começa às 7h30 ou às 19 horas, dependendo da igreja. Não. Quando é que começa o culto? O culto começa quando seu despertador toca e você, ó. Glória a Deus, aleluia, papai. Salmo 3,5. Deitei, dormi, acordei,
Porque o Senhor, acordei, o culto começou na hora que eu acordei. Qual é o nosso problema? É porque templo é lugar de culto. Não esquece isso nunca mais, irmão. Templo é lugar de culto. Templo é lugar de culto. Se eu sou o templo, o culto não começa aqui em 19h30. O culto começa quando o templo acorda. Você acordou, o templo abriu. E o Espírito Santo que não dorme, Salmo 121:4, nem cochila, nem dorme, ele fala, estava esperando você acordar para o culto começar. O culto não para quando você está no serviço. O Espírito que está dentro de você está sendo cultuado. Como? Se eu não estou dando um aleluia e um glória, eu só estou trabalhando. Adão, Éden é lugar de culto. Senhor, mas o Senhor disse em Gênesis 2,14 que eu trabalhar. Seu trabalho me glorifica. Adão, continua trabalhando, continua. Trabalho é tão sério que se não tiver trabalho não tem fé. Tiago 2, versículo 26. Como o corpo sem alma é morto, a fé sem obras, obra do grego ergon, significa trabalho. Eu não estou falando do emprego secular. Estou falando do trabalho de serviço que você presta para o seu Deus. Qual é a crise do Brasil? Muito trabalhador para pouco emprego. Qual é a crise da igreja? Muito emprego para pouco obreiro. A seara é grande, poucos são os obreiros. Mas nessa noite tem um pisca-alerta na porta do templo dizendo: tem vagas, tem vagas, tem vagas. Deixa eu encerrar. Pegou, fez com a mão. O que ele está fazendo? O templo. Mas eu não sou templo apenas, eu sou também morada, habitação. O Espírito de Deus habita em vós. Vai encerrar de verdade isso aqui e a gente ir para casa, cumprir 1 Coríntios 10:31. O que está escrito lá? Lê em casa depois, vai. Lê lá, só. Bom em Bíblia. Para encerrar e a gente cumprir 1 Coríntios 10:31. Se eu sou templo, um lugar de culto, o culto começa quando eu acordo. Mas e casa? Sou templo e sua habitação, morada. Ele mora em mim. O que é isso, evangelista? Me explica aí. A palavra habita, ou habitar, que Paulo usa em 1 Coríntios 3,16, vem do grego oikos. Significa casa habitada. Casa habitada. Só que da palavra oikos, que significa casa habitada, deriva-se a palavra oikonomos, que significa administrador. Eu sou oikos, casa, e o Espírito é o oikonomos, administrador da casa. Por que eu tenho que dizer isso? Porque se a gente pensar, Deus fez o homem com a mão, então todo homem que é protótipo de Adão tem de certa forma o toque da mão de Deus. Então todo homem é feito para Deus morar. Deus só mora na casa que Ele administra. Senão o traficante vai dizer: Deus mora em mim. Deus não manda você traficar nem matar ninguém. Deus não te administra. Senão a meretriz vai dizer: eu faço programa, mas Deus me fez, então Ele mora em mim. Não, Deus não mora em quem deturpa a casa dele, que é o corpo, é o templo. Eu sou crente, Deus mora em mim, mas compra e não paga. Deus não mora em quem compra e não paga, porque lá na cruz, sem dever nada, em João 19 ele disse: está consumado, que vem do grego teléu e significa pago. Ele paga o que deve. Tem crente que compra e não paga. Deus não mora dentro de você. Ela fala assim: eu sou templo, mas sou casa. O Espírito mora em mim. Mas mente demais. E Cristo disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer e não tem. Se você mente, ele não mora em você. Um dos pecados que vai levar mais gente para o inferno é a mentira. Porque já tem crente dizendo assim: essa mentirinha aqui não é nociva, porque não prejudicou ninguém. Só que a Bíblia não classificou. Ele disse: quem ama e comete. Você pode até não mentir, mas você ama quando alguém mente. Olha, meu camarada, esse perto mentiu. Você gosta daquilo, vai para o inferno sem mentir, só porque ama e pratica a mentira. Casa que Deus mora é casa que Ele administra. Eu encerro.
Ele pega e forma o homem. O interessante é o que ele usa, Léo, evangelista Léo, para fazer o homem. E a gente fica com essa ideia de que Deus fez o homem do barro. Está escrito isso aonde? Porque em Jeremias 18 ele não chama o homem de barro, nem disse que o homem foi feito de barro. Jeremias 18, 5 e 6, assim diz o Senhor, como? A palavra como vem do grego simile, significa aquilo que parece com o outro. Como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Não chamou o homem de barro no momento nenhum. Falou só que nós somos igual ao barro. Como é que o barro está na mão do oleiro? Sendo trabalhado. Ele está dizendo, assim como o oleiro trabalha com o barro, trabalha com vocês. Só isso. Aleluia. A gente fica, você é barro, Deus te formou do barro. Bom, pelo que eu sei, Salmo 103, verso 14, a Bíblia diz, Deus conhece a sua estrutura, lembra que você é pó. Depois que Adão pega, Deus vai dar a sentença para Adão. Gênesis 3,19, Deus diz, Adão, você vai morrer. E como você é pó, ao pó tornará. A gente vai ver o sábio Salomão escrevendo o seu machado, o seu provérbio, o seu canto para Deus, e ele diz no capítulo 12, verso 7, o pó, que é o corpo, vai voltar para o pó, e o espírito volta para Deus. E para fechar a conta e passar a régua, Gênesis 2,5, formou Deus o homem do pó. Não tem barro. Pó é o que, pregador? Vem do hebraico afar, significa poeira ou cinza. Então a gente não é nem barro, a gente é a resina, o resíduo do barro, a poeira que o barro exala. O que é mais interessante é usar o verbo formar, porque para dar forma tem que manusear, e forma dá a ideia de algo consistente, firme. Eu pergunto, como é que alguém consegue formar algo firme? Com poeira. Deus pega a poeira, faz um corpo. Como é que eu vou ver isso, Gideon? É só olhar para o lado que tem um corpo de poeira. E como que um corpo de poeira igual o meu, de 1,98 m, fica? Quer saber algo mais tremendo do que Deus manusear a poeira? É que a Bíblia diz, pastor Rafael, que Deus fez um narizinho de poeira, um corpo de poeira. E ele foi no narizinho de poeira e soprou nas suas narinas. Eu pergunto para vocês, não precisa ser teólogo para me responder isso aqui. O que acontece se nós, todos nós, pegarmos pelo menos um punhadinho de poeira e fazer assim? Acontece o quê? Ó, espalha. E Deus, quando pega o narizinho de poeira do corpo de poeira e faz assim, espalhou? Não. Criou consistência e ficou tão firme que a Bíblia diz que ele passou a ser alma vivente. Se colocou de pé depois do sopro de Deus na poeira. Quem consegue manusear a poeira e fazer um corpo? Só o Deus que você está cultuando essa noite. Você parou para perceber que por fora a gente não é muita coisa, a gente é poeira? Aí para colocar aquilo que a gente é, porque a gente não é um corpo, a gente é o que está dentro do corpo. Para colocar o que a gente é dentro do corpo de poeira, Deus faz assim, ó. Por fora você é poeira, por dentro você é só um sopro. Então a gente não é muita coisa, nem por fora, nem por dentro. Mas mesmo assim tem gente que empina o narizinho achando que é alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo foi fazer uma reforma no corpo de poeira. Tem isso na Bíblia? Não, que tem. Só tu lê João 11. Está enfermo, Lázaro, aquele quem tu ama. Jesus Cristo chegou lá, capítulo 11, 39 ao 44 de João, e Lázaro já estava morto depois de 4 dias. Quem diz não sou eu, quem diz é a fisiologia. Com 4 dias, o ser humano perde o cérebro, porque ele vira água e derrete. Perde o globo ocular, porque os olhos viram água e derrete. Perde todos os órgãos internos, que vira água e derrete. Perde o maior órgão do corpo, que se chama pele, porque ela começa a decompor. Então Adão não era mais um corpo, era um espectro oco, não tinha mais nada. O cérebro, o globo ocular e todo o sistema nervoso e digestivo derreteu e começa a sair, de acordo com a medicina, pelos orifícios do corpo, orelha, nariz, etc. Começa a escorrer tudo. Lázaro estava enfaixado, minhas irmãs,
e o cérebro estava escorrendo. Que beleza, imagina. Lázaro deitado morto e os órgãos escorrendo pelo ouvido, pelo nariz. Lá vai Deus fazer a reforma no corpo de poeira. Cristo chega, que é Deus, João 10:30, João 14:9. Quem vê o Pai vê a mim, eu e o Pai somos um. Lá vai Cristo. E quando Cristo chega diante do túmulo, para encerrar agora, a Lázaro, vem para fora. A gente falou, glória, esse Deus é tremendo demais. Falou Lázaro levantou rapidão e veio pulando. Não, é assim não. Ele está mandando vir para fora um corpo outro, sem cérebro, sem pele, sem sistema digestivo, sistema nervoso e sem globo ocular. Derreteu tudo e saiu pelos orifícios do corpo, irmão. Isso é medicina que fala, não sou eu. Então, parece que é assim, Lázaro vem, Lázaro levanta e vem. O corpo de poeira teve que dar um jeito. Na ordem, só de ouvir a palavra, a voz de Cristo, Lázaro! Peraí, essa voz aí não é só o autor da vida. João 14:6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí a morte falou, dá licença, Lázaro, porque quem chamou aí é quem dá a vida. Aí o corpo que estava oco de poeira começou, cérebro nascer, pele crescer, sistema digestivo se recompor, os olhos voltaram para o lugar, Lázaro levantou e Marta disse para Cristo, não mexe com isso não, já cheira mal, é de 4 dias, quem está saindo do túmulo é um corpo novinho em folha, com cheiro suave da rosa que saiu. Fica de pé que eu tenho que encerrar aí, irmão. Que já cheira mal. Jesus falou, cheira mal? Eu sou a rosa de Saron. Eu sou o lírio dos vales. Lázaro vai sair cheirando como a rosa de Saron. Vem, Lázaro, Quando Lázaro está saindo todo enfaixado, amarrado, todo mundo está. Esse é o oco podre, estava adiantado de decomposição, é ele? Que morreu 4 dias atrás? Não pode ser. Aquele odor horrível que estava no túmulo, para onde foi parar? Aleluia, glória a Deus. Fecha seus olhos se você quiser, irmãos, para a gente fazer uma oração. Se você se sentir à vontade em fechar os olhos, não faz porque eu estou pedindo, faz se você se sentir à vontade. Culpa isso, é liberdade, não é mecânica. Se você se sente à vontade, fecha os olhos. Senhor, nós te glorificamos por tua palavra. A tua palavra dispensa labaredas de fogo. Ninguém, ó Pai, é avivado porque ouve o pregador dizer receba. Alguém é avivado porque antes do pregador dizer receba, ele recebe a palavra que está sendo pregada. Senhor, nos traga vida, nos tira dos nossos túmulos, ó Pai. Arranca esse cheiro de morte, de putrefação da nossa vida. Nos arranca de dentro dos nossos túmulos, ó Deus. Nos recomponha, nos coloque novamente no Éden, lugar de culto, lugar de sua presença, ó Pai. Nos dê entendimento sobre aquilo que é adoração, Senhor. Não deixa ninguém mecanizar a gente, ó Pai, com alguns tipos de adoração fajuta, mas nos dê pelo Teu Espírito o conhecimento, o entendimento da adoração a Ti, em espírito e em verdade, ó Deus. Nessa noite, ó Pai, nós Te glorificamos por Tua presença através do Teu Espírito. Tua bendita e sacrossanta palavra, Senhor. Nenhum coração saia daqui vazio, porque a Tua palavra, Senhor, alcançou a todos. Que possa germinar, que possa dar frutos, porque para isso o Senhor nos escolheu, para que demos frutos que permaneçam. Nessa noite eu Te glorifico em nome de
Jesus. Se ele merecer, você bate uma palminha. Fique de pé. Nesse momento nós vamos adorar a Deus. Adora a Deus agora, em nome de Jesus. Momento de adoração. Esse é um culto festivo. Aleluia. Não tem problema passar os minutos do horário. Adore a Deus.
instante, que Deus possa abençoar em Cristo Jesus. Quinta-feira nós temos... Glória a Deus, aleluia, faz fiel, mestre. Domingo nós temos aqui a escola dominical, o café da manhã. Se você quiser vir para cá, participar da escola dominical, tomar um café da manhã com nós, pode vir, amém? Tem um café reforçado para nós. E domingo à noite, grande culto, amém? Glória a Deus. Mas nós vamos aqui hoje, né? Confirmar a unção do nosso irmão, né, o presbítero Bressan. Ele, irmãos, é presbítero, mas só que o homem, né, tentou travar a chamada de Deus na vida dele, mas nós vamos reconhecer hoje aqui, né, ele como presbítero. Amém? Glória a Deus. Queria chamar ele aqui na frente. Glória a Deus. Oh, Jesus lindo, viu? Aleluia. Ele faz parte da diretoria da igreja. É o segundo tesoureiro aqui, né? Pode ficar aí. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos, né? Eu gostaria só de deixar uma palavra, né? Do nosso irmão. Né? Aqui, a palavra de Deus. Louvado seja o Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, e não por força, mas por voluntariedade, não por torpe ganância, mas por boa vontade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós somos assembleanos. Nós, como Assembleia de Deus, a gente joga o óleo, né? A gente impõe a mão e ora, né? Porque eu estava analisando agora à tarde, isso aí, a nossa convenção, ela não unge. A nossa convenção não. Porque nossos pastores chegou à conclusão, estudando a palavra, que o óleo da unção, este óleo aqui, ele é para ungir os doentes, e para os doentes serem curados. No Antigo Testamento, o sacerdote era ungido, né? Sacerdote, rei, mas ali era simbólico. Passou para o Novo Testamento, nós não vamos ver, né, o diácono. Separe-me diáconos, Atos 6. Então, a gente vai cumprir as normas, né? As normas da convenção. Nós vamos impor a mão dele e ele vai ser reconhecido como presbítero. Amém? Glória a Deus. Nesse momento eu queria pedir o pastor João Batista para orar e nós vamos impor a mão dele. Em nome de Jesus. Todos ouvindo. Graças a Deus, nesta oportunidade eu quero cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Vamos reconhecer o presbitério do nosso presbítero Bressan, uma vez que foi travado pelo ministério, mas nós hoje estamos reconhecendo este presbitério do teu filho, porque o homem que ministra bem a palavra, sábio é. Então, por isso é que está aqui na frente do altar, diante dos pastores e ministros da casa de Deus, para ser reconhecido como homem de Deus e ministro de Deus aqui neste trabalho tão abençoado. Santo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta rica oportunidade, meu Deus, abençoa o teu filho, Pai, reconhecendo agora o teu ministério, reconhecendo agora o teu filho neste ato tão solene, neste ato tão administrativo. E por isso, Pai, seja com o teu filho nesta hora, porque tu és o nosso refúgio, nosso guardiador. E por isso, Pai, segura nas mãos dele, abençoa as mãos que estão sendo impostas,
aqui no teu filho, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Irmão Pressão, a partir de hoje não será chamado mais de irmão. Presbítero Pressão. Que toda a igreja temam e respeitem, porque o presbítero é digno de dupla honra. E que toda a igreja respeite a unção de Deus. Que há em ti e canta lavacheia. E de presbítero, um bom presbítero para um bom evangelista, para um bom pastor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus parabéns nosso irmão. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso que nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vamos orar. Estende as nossas mãos. Querido Deus e eterno Pai, quero te louvar, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade sobre nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos leve em paz para o nosso lar. Abençoa, Senhor, o pastor Gidervan, a sua digníssima esposa. Abençoa o ministério de louvor. Ó Deus amado, que o Senhor possa estar abençoando e prosperando a jornada deles. Ó Deus, e todos os visitantes que aqui vieram. Ó Deus, abençoa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Gidervan, muito obrigado. Que o Senhor abençoe o teu ministério. Que o Senhor dê chuvas sem medidas sobre a tua vida. A irmã Marcela, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida, irmã Marcela, gloriosamente, viu? Todos os irmãos aqui no ministério, para esperar um pouquinho, né? Quero agradecer o nosso irmão, muito obrigado. Não mediu esforços para vir aqui, que Deus possa abençoar, amém? Que Deus possa soprar o nome desse ministério de louvor, né? Que vocês possam alcançar muitas bênçãos através do Senhor Deus, amém? Que Deus possa abençoar todos, amém? Irmãos do Ministério Redenção, para esperar um pouquinho, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos receber a bênção apostólica. Faz assim com a sua mão, amém? Eu acho que todos já aprenderam, né? Não faz assim não e nem assim. Assim não. Se você fazer assim, a bênção escorrega e cai no chão. Faz assim. Agora depois que você fazer assim, fecha a mão, bate no coração, né? Você tem que aprender. Bate no coração assim, que a bênção está no seu coração e você vai abençoar com o coração alegre para a glória de Deus. Amém? Amém. Abre a mão assim, ó, faz uma coxinha assim, porque a sua bênção hoje ela é pesada. Glória a Deus. Que o grande amor de nosso Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que ama e guarda a eminente volta do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém! Glória a Deus. Bate no coração, dê um abraço para o teu irmão, diga eu te amo, volte sempre.